Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira, no quadro Dicas e Esclarecimento. E esse é o terceiro vídeo com o tema Jesus é o único que salva. E nós temos que mergulhar na palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras, para saber e para ter entendimento que toda a base, toda a estrutura da Bíblia é Cristo. Cristo é de capa a capa o Senhor e Consumador de toda a glória. E vamos ao estudo. Como eu quero que vocês prestem atenção em algumas palavras gregas, algumas palavras que vão ser colocadas e que futuramente eu vou continuar falando elas, vou continuar pronunciando elas. Quem acompanha Cristo Sem Fronteira vai saber até onde eu quero chegar, o propósito que eu quero chegar, porque assim como nós temos o nosso idioma, eles têm os idiomas dele, o grego, o hebraico, e muitas pessoas pensam que não tem como entender a Bíblia, que não tem como. Tem como. O Espírito Santo revela, nosso Senhor Jesus revela, nos mostra o caminho, a verdade e a vida que só Ele tem, possui. Vamos ao estudo. Então vamos ao estudo. E para isso eu vou trazer uma referência. Está em Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. Está escrito o seguinte: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Presta atenção nessas duas palavras aqui: creres e crer. Assim como creres e crer é uma palavra, um verbo, no grego significa pistel, e é a mesma palavra. Crer aqui é você realmente se entregar para Cristo de todo o coração, com sua boca confessar o Senhor Jesus, para a justiça, a troca, a justificação de um inocente morto, troca para um pecador liberto, um pecador salvo. Um inocente foi morto para libertar da justiça de Deus com relação à lei e com relação ao pecado. Só Jesus cumpriu as leis, mas ninguém conseguiu e conseguirá cumprir as leis estabelecidas por Deus. Outra coisa que eu quero mostrar para você é confessares e confissão. É confessar, é falar, é homologar, é confirmar, é legitimar ou aprovar algo judicialmente. Como eu falei aqui, a justiça de Deus caiu sobre a terra. Em Gênesis 3, Deus condenou a terra, dizendo: maldita ela por você, Adão. Ele condenou a terra e todo o sistema que foi feito, tudo que foi feito, ele condenou. Tudo que ele criou, o homem simplesmente deu descarga.
Essa palavra confissão é o mesmo que dissermos que uma ficha de antecedentes criminais. Um criminoso, quando vai puxar a ficha dele, ele tem uma ficha de crime e de crimes que ele cometeu. Quando puxamos a ficha de Jesus até os 33 anos encarnado, não existe nenhum pecado nele. Limpo, sem ruga, sem mácula, totalmente puro. Não houve nenhum ato, nenhuma ação pecaminosa na vida de Cristo. Ele morreu na cruz limpo, e nesse limpo que ele morreu na cruz, aqueles que o buscam, que confessam com tua boca como Senhor, que entregam o seu coração no crer que Deus pode fazer tudo, que teve um propósito de Deus ter feito isso com Cristo, essa pessoa troca com Cristo. Cristo pega o pecado e essa pessoa se torna limpa, ou se limpando com o processo da santificação. É um processo que vai se limpando na vida da pessoa. A pessoa continua sendo pecadora porque está ainda num corpo pecaminoso, mas espiritualmente ela volta a ter comunhão com Deus, volta a ter Jesus na vida dele, o Espírito Santo habitando na vida da pessoa, e isso vai se limpando espiritualmente. Vamos passar a ter amadurecimento, discernimento, compreensão, músculos espirituais para nos desenvolver mais próximo da medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. A minha introdução com relação a uma coisa rápida do vídeo 1 e 2. Eu vou colocar algumas referências. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus vence o mundo já está condenado por Deus, o mundo já está no maligno, posse. Jesus veio para buscar o que estavam perdidos no mundo e na condenação da ira de Deus sobre o pecado e sobre o mundo e sobre o pecado. Jesus é a porta, é o caminho e o propósito estabelecido por Deus para todos que estavam perdidos, querem e buscam a salvação nele. Querem e buscam. Você tem que querer e você tem que buscar. Não por mérito seu, mas porque ele te chamou. Você precisa, necessita dele. E nós temos que entender que o propósito da cruz também foi completo. Nós temos 3 inimigos, cada um de nós. E os inimigos são o diabo, o mundo e a nossa carne e suas vontades insaciáveis. Jesus veio com o propósito da cruz e destruiu e aniquilou o diabo e o mundo. Mas a carne é nós que temos que buscar aniquilá-la. A carne é nós que temos que buscar não ceder para ela. Por isso que Jesus fala em Mateus: se quiseres vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga. 3 pontos que eu vou analisar, vai ser de outros 3 versículos. Preste atenção. Todos os seres humanos estão afastados de Deus por causa do pecado, da desobediência e carnal de Adão. Isso está em 1 João 1,8. O consecutivo é o 9 e depois o 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não há Jesus em nós. A pessoa de Cristo não está em nós. Porque sabemos que essa é a referência base
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos são desobedientes que nem Adão, todos estão afastados, eliminados da presença, da grandiosidade, da perfeição que é Deus. O segundo ponto é: quem está em Cristo como Senhor e Salvador é justificado por Cristo e se torna justo para Deus. A referência é o versículo 9, no mesmo capítulo e carta de João. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda justiça, de toda condenação que há sobre o pecado. E volta a mostrar aqui sobre confessarmos. É a mesma palavra de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. É a mesma palavra. Confissão. Confessar. Temos que confessar Cristo. Confessar o senhorio de Cristo na nossa vida e a salvação de Cristo. Porque muitos se convencem falando que está salvo, mas não há nenhuma mudança, não há nenhuma transformação, não há nenhuma entrega. Você tem que entregar a sua vontade para Ele e fazer a vontade dEle. E para isso, como referência, Romanos 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nele é que em Jesus se descobre a justiça, a justificação de Deus, com relação ao versículo 9, de fé em fé. Você veio para Cristo porque você creu nele e teve fé no que ele fez através da cruz. Aí você passa a ser justificado em Cristo. E o justo, justificado em Cristo, passa a ser justo perante Deus. E Deus passa a amadurecer ele no processo da santificação, vivendo de fé em fé, de glória em glória. O terceiro ponto: se manter na mentira, a palavra não está em você. É o versículo 10 da mesma carta, do mesmo capítulo. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentiroso. O pai da mentira é o diabo. E a sua palavra, a verdade, Jesus, a Bíblia, não está em nós. Se continuarmos praticando mentira, se continuarmos, tem outros atributos vindo do diabo, condenando o irmão, apontando o pecado do irmão. Tem muitos atributos vindo do diabo: tentador, acusador. Nós seremos igual o diabo. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Mentira, acusação, enganação, tentação. Tentação é aquele que tenta e aquele que é tentado. É nos dois sentidos. Nós não teremos a verdade, a palavra, Jesus, a Bíblia em nossa vida. Preste atenção nesse versículo. João 8, 44. Jesus, numa passagem, ele fala para os religiosos da época: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Olha a sequência que ele fala. Ele é homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele, no diabo. Quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio,
fala dele, fala da mentira, do engano que ele mesmo é. Porque é mentiroso, é o pai da mentira. Quem falou essa sequência foi Jesus. Jesus apontou para os religiosos e falaram: você é tudo isso. Vocês são tudo isso. Vocês estão seguindo o pai da mentira, que é o diabo. E a minha conclusão, checkmate, é falar uma coisa sobre crer. Lembra da palavra crer, crermos, creres, é a mesma palavra, é pistel. Crer é a teoria e temos que buscar para aprendê-la. Eu vou explicar isso aí. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é infalível e imutável. Aqueles que crerem nela nunca serão confundidos. Preste atenção que, quando eu falo crer, é você buscar, através da Escritura, a matéria que Deus colocou aqui. O estudo que Deus colocou aqui. Quer ser salvo, quer me conhecer, quer ter o Espírito Santo, quer ter Jesus, quer ter o senhorio de Cristo, quer conhecer o inimigo, quer conhecer as ciladas dele, quer conhecer o sistema, quer conhecer pessoas que erraram por toda época, que eu ajudei eles, que eu mostrei eles, que é o meu povo. Está aqui. A matéria está aqui. Davi errou, Moisés errou, Abraão errou, Jacó errou e muitos outros erraram. Paulo errou, Pedro errou, os irmãos Tiago e João, muitos erraram. Mas Jesus está falando, Deus está falando através da Bíblia, eles erraram, assim como vocês erraram, mas eu os salvei. Todos eles estão salvos. Você também pode ser salvo. Essa é a matéria. Crer. Aí vem a prática. É fé, a prática dessa teoria. Crer é a teoria, a fé é a prática. Aprender a matéria em um curso e escola que você frequentou. O crer é a matemática, o crer é a história, o crer é o português, o crer é a geografia, o crer é o inglês ou qualquer outro idioma. Agora a fé é o quê? É a prática no seu dia a dia. É a prática no seu dia a dia. Só que como muitas matérias, a gente aprende coisas que não vamos usar. A Bíblia já é diferente. A Bíblia é um conteúdo completo e você vai usar ele todo. É totalmente diferente da matéria humana criada pelos homens. Matemática, português, história, geografia, biologia, medicina, advocacia, que seria funções, e muitos outros, engenharia, e por aí vai. Estou falando, a gente pode abrir um leque gigante com relação a isso. Mas a Bíblia é diferente. O conteúdo da Bíblia, os 66 livros, você vai usar ela por completo. Não tem como você usar menos uma carta, ou o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, e vice-versa. O conteúdo dela, ela se completa em toda a capa dela, de capa a capa, como eu falei, Jesus de capa a capa. Presta atenção em alguns versículos que eu vou finalizar. Tiago 1, versículo 22 e 23. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não o põe em prática, é semelhante a um homem que se olha a sua face no espelho. Quem está falando isso é Tiago. A epístola de Tiago. A carta de Tiago. Você está se olhando no espelho, se autocontemplando como um religioso. Quem está falando isso é Tiago. Você tem que praticar a palavra, não somente ouvir. Praticando a palavra, não somente ouvindo. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Mas
Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A versão é Almeida Revisada e Corrigida, como os outros versículos desse vídeo e dos outros vídeos. Agora na NVI diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Ele está dizendo aqui que não adianta você crer, você falar que tem fé, mas você não praticar. Praticar não é fazer atos bons. Praticar é você estabelecer, amadurecer a medida do varão perfeito de Cristo. É você ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. É você manifestar o Sermão do Monte, capítulo de Mateus 5, versículo 3 até o 11, quando ele fala os bem-aventuranças. Isso é praticar, ter a fé na obra, a fé em Cristo. É você aprendeu, agora você está praticando. Como o versículo final, eu deixo esse mesmo versículo. Jesus é o mesmo ontem e hoje e sempre. Ele é imutável, ele é inigualável, ele é completo. Ele nunca vai mudar um tio, uma vírgula para agradar a gente. Ele agradou o Pai, ele agora está à destra de Deus Pai e ele vai fazer tudo conforme o propósito estabelecido. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo a paz do nosso Senhor Jesus a todos, porque honra e glória é somente para Ele, porque tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.